Bom dia, irmãos. Bom dia, gente. Aí, estamos acordados? Já fui lá de manhã, levei o pastor Leonardo no aeroporto, voltamos, estamos aqui. Vamos começar, está na hora. Hoje nós temos o privilégio, hoje teremos como nosso professor aqui o irmão Wellington, membro da Igreja Batista da Redenção de São Paulo, né? Sua esposa Michele está aqui conosco, sua melhor parte. E vamos ter aí o privilégio de ter aula com ele nessa manhã. Pedi para você vir aqui na frente, que o Wellington, nós vamos orar para que Deus nos abençoe, fale conosco, Deus use sua vida. Viu, meu irmão? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui na tua casa para aprender da tua palavra. Usa, Senhor, teu servo poderosamente para falar conosco aquilo que o Senhor quer. Muito obrigado e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Você prefere ficar com o microfone sem microfone? Bom dia, irmãos. Opa. É uma alegria aqui estar com os irmãos essa manhã. Já podendo rever o Charles depois de muito tempo. Ele foi meu pastor lá em Atibaia. E poder rever meu irmão também, né? Os irmãos já conhecem bem aí a peça, né? O Gerson. Eu queria compartilhar com os irmãos um estudo que nós temos feito ali na Igreja Batista Redenção em São Paulo, onde nós somos membros. E uma vez por mês nós temos uma série de estudos sobre o Novo Testamento, chamado Novo Testamento Objetivo, onde mostra ali os aspectos introdutórios de cada livro do Novo Testamento, e também aborda uma passagem especial do livro que de certa forma explica o livro todo, né? Então esse é o estudo que nós temos feito lá. Eu queria trazer e compartilhar com os irmãos aqui, que se encontram no livro de Filemão. Nós veremos aqui de uma maneira sintética o livro de Filemão. Filemão, que está ali, um livrinho pequeno de seus 25 versículos, fica após 2 Timóteo e antes de Hebreus, para facilitar ali a localização. Filemão, abra sua Bíblia aí. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer alguns comentários no decorrer do estudo. Mas antes eu já queria destacar o título aqui à frente, que de certa forma é o tema central do livro de Filemão, nos seus 25 versículos. O amor e as barreiras da comunhão. Nós vamos verificar hoje, pelo texto aqui, pelo menos duas barreiras, que tinha muito a ver com o contexto ali da igreja de Colossos, no primeiro século, e que tem muito a ver também com a gente hoje, tem muito a dizer para nós hoje. Antes, uma introdução. Voltou. Antes, é importante nós entendermos o contexto. As prisões de Paulo. Filemão é uma epístola da prisão, chamada epístola da prisão, porque foi escrito durante a primeira prisão de Paulo. É bom a gente entender um pouco disso para poder até entender o contexto. Paulo ficou preso, ele passou por 3 prisões, né? Foi preso 3 vezes. A primeira em Roma, entre março de 60 e março de 62. Foi solto. Você consegue algumas informações sobre isso lá em Atos 28, especialmente. Os Atos 26, 27 e 28, você consegue alguma informação sobre a prisão de Paulo, sobre como aconteceu isso. Foi motivado por perseguição. Ele foi levado a Roma, quando ele apelou a César, foi levado a Roma. E lá em Roma, ele ficou preso numa casa alugada. Ele gozava de uma certa liberdade, ele podia, Atos mesmo diz que ele recebia os irmãos, tinha oportunidade de ensinar ali e de escrever, né? Filemão é uma dessas cartas que ele escreveu durante esse tempo. Teve a segunda prisão em Troade, 2 Timóteo 4,
Quem estava aqui ontem na ordenação do pastor Yuri, o texto que o pastor Rodrigo citou, lá em 2 Timóteo 4, é na segunda prisão ali. Depois, a terceira prisão em Roma, no ano 67, 68. Não, melhor dizendo, irmão, só um equívoco aqui. Não foi a segunda, quando Paulo disse aquilo, ele não estava em Troa, ele já estava em Roma. Foi na sequência ali, foi uma prisão muito próxima uma da outra. Mas essa em Roma é aquela que é bem conhecida, onde Paulo ficou no cárcere Marmetino, que tem até hoje lá. Se você visitar Roma, você consegue localizar esse cárcere. Um cárcere muito escuro e frio, tem várias fotos na internet, inclusive, se vocês quiserem consultar depois. E ele ficou preso lá, tendo então sido martirizado no ano 68, foi decapitado. Então nós vamos nos debruçar mais sobre a primeiro aspecto, a primeira prisão de Paulo em Roma, entre os anos 60 e 62. Continuando os aspectos introdutórios. Aqui está o mapa da igreja primitiva, basicamente destacando aqui, para ficar mais fácil, Jerusalém aqui embaixo, e a bota lá em cima, que é a Itália, para tentar identificar hoje, mais ou menos o que é. As 4 epístolas da prisão, Paulo escreveu então durante a primeira prisão dele em Roma, Efésios no ano 60, Colossenses no ano 61, Filemão em 61 também, e Filipenses em 62. Paulo estava em Roma preso. É bom para a gente entender o livro todo de Filemão, entender que Filemão é um líder de uma igreja em Colossos. Tinha um escravo incrédulo chamado Onésimo. Esse escravo provavelmente rouba Filemão e sai de Colossos e vai até Roma com esse dinheiro que ele roubou dele. E Paulo então escreve essa carta porque ele conheceu Onésimo, mesmo preso, ele conheceu Onésimo lá. Onésimo se torna um crente. E aí então Paulo escreve essa carta para Filemão para interceder, para pedir para Filemão perdoar Onésimo e recebê-lo bem. Até porque naqueles dias o escravo que fugia e roubava o patrão tinha como consequência, como pena, a morte. Então Paulo, preocupado com a situação de Onésimo, e claro, agora mudando a situação de não apenas um escravo, como já vê hoje, mas muito mais como isso, como Paulo mesmo fala, agora como irmão em Cristo, Paulo intercede então pela vida de Onésimo, do escravo fujão ali diante de seu senhor Filemão. Os objetivos da carta. Toda vez que for estudar um livro bíblico, é bom a gente entender quais são os objetivos, porque o escritor bíblico, quando ele escreveu, ele tinha uma intenção em mente, ele segue uma linha de raciocínio e ele direciona as suas escritas nesse sentido. Filemão não é diferente. A carta que Paulo escreveu para Filemão tinha alguns objetivos. Encorajar ao perdão, no caso, como eu disse para os irmãos, o perdão de Filemão para com Onésimo, com relação a essa fuga. E também ensinar sobre a igualdade essencial dos membros do corpo de Cristo. O que é isso, a igualdade essencial? É dizer que, independente se ele é um escravo, ele é um patrão, no corpo de Cristo, em relação ao ser, eles são iguais. Exercem funções diferentes. Provavelmente Filemão era um pastor da igreja, talvez. E Onésimo era membro. Mas, essencialmente, em relação ao valor, em relação ao ele como ser humano, como irmão em Cristo, são iguais. Essa é a intenção também ali do livro de Paulo quando escreveu para Filemão. O esboço do livro está aí, versículos 1 a 3, Paulo dá uma saudação, versículos 4 a 7, Paulo dá o exemplo de Filemão, mostrando alguns traços que mostravam ali o caráter firme e fiel de Filemão. Versículos 8 a 21, ele intercede, então ele faz esse apelo a Filemão para que perdoe Onésimo. E versículos 22 a 25, as conclusões, como é costume na época também nas cartas. O assunto geral da carta como um todo, perdão baseado no amor, focando no aspecto da comunhão. A carta fala muito sobre a comunhão, que é que nós estudaremos hoje. A mensagem principal do livro está aí. O amor cristão quebra as barreiras para a comunhão. Como eu aprendi com o Charles mesmo, às vezes o aspecto da rima facilita o ensino, Então, eu criei 2 mensagens aqui para de repente tornar o ensino mais fácil. Então, o primeiro é esse: o amor cristão quebra as barreiras para a comunhão, aquelas coisas que impedem a comunhão com o nosso irmão são quebradas por Cristo, um amor criado e promovido por Cristo, pelo crente ali. O amor criado por Cristo é o motivo para dar perdão ao irmão. Então, é uma outra forma de dizer a mesma coisa, só para facilitar aí o aprendizado.
antes de começar também o livro, é bom a gente entender como que aconteceu, qual era a questão, quem era o escravo no primeiro século, né? Quem era o escravo? Primeiro, ele ocupava, de 1 a cada 4 pessoas era escravo no Império Romano. 1 a cada 4. Há quem diga, né, aí eu peguei aqui esse escritor antigo, Varro, que ele fala o seguinte, olha, ele narra ali um diálogo entre duas pessoas na época, no primeiro século, falando o seguinte, qual que é a diferença entre um instrumento e um escravo? Aí o outro diz, a diferença é a seguinte, o escravo fala. Aí isso para mostrar quão desvalorizada era a função de escravo no primeiro século, especialmente aqui no contexto romano. Então, a diferença entre um instrumento, uma ferramenta e um escravo, a única diferença é que o escravo fala, só apenas isso. O escravo nada mais é do que uma ferramenta. Então, infelizmente, essa era a visão na época. Mas havia exceções. No próprio texto de Mateus 8,6, quem quiser aí pode ler, pode abrir e ler, diz o seguinte, quem puder me ajudar lendo, seria bom. Mateus 8,6, só para a gente recordar um pouco a história, da história em relação ao centurião romano, quando ele fala com Jesus. Então, um centurião romano chega para Jesus e pede que ele cure o escravo dele. Ou seja, então havia algumas exceções também, mostrando ali que alguns deles ainda tinham um valor pelo escravo, como é o caso do centurião romano, a quem o Senhor Jesus até destaca pela fé dele. Porque o Senhor Jesus vem e fala, tá bom, eu vou lá então, eu vou lá curar o seu escravo. Ele fala, não precisa. Se o Senhor falar apenas, já é o suficiente e ele vai ser curado. Aí Jesus destaca a fé dele. Né? Mas isso mostra para a gente também como que era a visão do escravo no contexto do primeiro século. E também, Mateus 18:25, nós não vamos ler agora, onde mostra também que como uma pessoa se tornava escravo. Uma das formas, esse texto da parábola do servo impiedoso mostra isso, era quando a pessoa tinha uma dívida, ela não conseguia pagar mais essa dívida. Aí quem ofendido ali no caso, que tinha dívida, ia lá e vendia a pessoa, a família, como escravo. E com esse dinheiro, pagava a dívida. Né? Então essa era uma forma também. Agora, irmãos, nós vamos entrar propriamente dito no livro. Aí, abra sua Bíblia então, quem ainda não abriu, Filemon. Vou deixar nessa tela aqui, enquanto nós vamos discutir aqui alguns aspectos do livro. Peço que os irmãos acompanhem aí com atenção e paciência também. Filemon 1. Filemon 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. Então, o texto já começa mostrando ali o autor, o escritor bíblico, no caso Paulo. Paulo, então, prisioneiro de Cristo Jesus, enfatizando aquilo que eu disse para os irmãos, Paulo ali preso em Roma, escrevendo no ano 61 essa carta. Do lado dele estava Timóteo, então ele cita Timóteo aqui, e ele fala quem é o destinatário, no caso Filemon, a quem ele qualifica como nosso amado cooperador, provavelmente se referindo a ele como alguém que, talvez um líder da igreja ali, em Colossos. A irmã Áfia, provavelmente esposa de Filemon, a Arquipo, talvez filho de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Ou seja, Filemon, além de talvez ser um líder da igreja, ele também cedia a casa dele para as reuniões da igreja. Porque no primeiro século a igreja se reunia nas casas. Né? Então, no caso aqui, a igreja de Colossos, uma cidade, a igreja se reunia em várias das casas. Uma delas era a casa de Filemon. 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aproveita a carta aqui para dar uma saudação para a igreja de Colossos ali. 4. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Aqui Paulo enfatiza o fato de que ele, quando lembrava da pessoa de Filemon, lembrava com gratidão, lembrando que
Filemão era alguém que tinha como qualidade, como traço de vida cristã, a fé e o amor. A fé, é claro, no sentido de ter uma confiança em Cristo para a salvação, e o amor, que é o resumo da santificação. Se você quiser saber, né, a Bíblia aponta muito isso, né? Quer saber o que tem que fazer para crescer na vida com Deus? Como que acontece isso? Primeira coisa, amar a Deus sobre tudo, né? O resumão ali, né? Amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a ti mesmo, né? Aí debaixo disso tudo tá as demais ordens, né? Então as duas ordens aí resumem todo o escopo ali de santificação em relação ao que fazer para ter uma vida ali que agrada a Deus. Ele continua, versículo 6: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ele enfatiza aqui que o pedido de oração de Paulo para Filemão, quando ele orava, era se referindo então ao aspecto da comunhão, que é necessariamente o aspecto que ele vai tratar aqui, né? O aspecto do crescimento na comunhão. 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Além da fé e do amor, outra qualidade que era destacada aqui por Paulo como exemplo da vida de Filemão era o ânimo. Ele tinha o hábito ali de encorajar, de animar os irmãos. Paulo não entra em detalhes como que isso acontecia, ele não dá esses detalhes, mas provavelmente talvez se refira a um conselho, de repente algum irmão que tinha alguma dificuldade, ele ia lá e dava um conselho, dava uma ajuda. Aqui no caso, depois nós veremos que Paulo vai pedir para Filemão exatamente essa é a aplicação dessa qualidade dele. Olha, já que você é alguém que anima os outros, que consola os outros, então me anime perdoando Onésimo, né? Paulo vai fazer construir esse raciocínio no texto. Já que você é alguém cheio de ânimo e que tem como qualidade animar os outros, anime também meu coração, dando perdão a Onésimo pelo que mal que ele te fez. Continuando no versículo 8: por isso mesmo, ou seja, pelo fato de você ter alguém, ser um crente, ter alguém como qualidade a fé, o amor e o ânimo aí, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Aí Paulo falando, mesmo eu sendo apóstolo e tenho autoridade para mandar que você perdoe Filemão, eu tenho essa autoridade, né, como líder, e aí no dever aí no caso é o perdão, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então mesmo tendo essa autoridade, eu prefiro pedir para você que pelo amor de Deus, aí no sentido, né, focado aí como pelo amor que você tem por Deus e que Deus colocou no seu coração, que você perdoe ele. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, mais uma vez evocando a ideia aí de Atos, lá de que nós vimos que Paulo estava preso em Roma, na primeira prisão, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Como disse para os irmãos, Onésimo chega a Roma, de alguma forma que Paulo não aponta aqui como conhece a Paulo, ele ouve o evangelho da boca de Paulo e se torna um crente. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto a você quanto a mim. Interessante que aqui Paulo faz um trocadilho, né? Aí é um aspecto mais exegético, literal do texto, né? No grego, onésimo significa útil, né? É aí que Paulo está falando, olha, tá vendo? O agora onésimo, que significa útil, ele era inútil, porque ele te roubou e fugiu de você. Você teve um prejuízo grande, perdeu um escravo e ainda provavelmente você perdeu dinheiro aí. Mas antes ele era inútil, ele era um incrédulo e fez isso. Mas agora ele é útil, porque agora ele ia ser irmão em Cristo e pode servir como um irmão em Cristo. Então Paulo faz esse contraste aqui. Antes inútil, onésimo, né? Agora útil. 12. Mando-o de volta a você como se fosse meu próprio coração. Esse aspecto é interessante, né? Imagina Filemão chega lá na porta da casa dele, vê lá Onésimo, o escravo fujão, chegando. Até então ele não sabia que ele tinha se convertido. Com uma carta na mão, ele olha para o rapaz lá, com a carta na mão, pega a carta, vai ler, e é essa carta aqui pedindo perdão. Paulo apelando ali para sobre a vida de Onésimo, né?
Mando de volta como se fosse meu próprio coração. Aqui para também demonstrar o amor e o carinho que Paulo tinha por ele, por Onésimo. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Paulo fala, olha, eu gostaria que Onésimo ficasse comigo para me ajudar aqui nesse tempo que eu estou aqui. Mas eu achei melhor não, entre aspas, abusar da minha autoridade como apóstolo e mandei ele de volta para você. 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo mostra, mais uma vez aqui, que ele não quer apelar para a sua autoridade, mas se contar com o amor espontâneo e cuidadoso ali de Filemão. Talvez, versículo 15, esse trecho é muito interessante, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Aqui Paulo falando é interessante, ele fala, talvez Onésimo fugiu e você perdeu financeiramente, para que você um dia tivesse ele de volta para sempre, agora como irmão amado, se referindo ao fato de os crentes habitarem com o Senhor para sempre, no futuro, né? Aqui é interessante que esse talvez de Paulo dá a ideia de que, olha, dentro do plano soberano de Deus, Deus na sua administração da história, Ele permitiu que isso acontecesse na sua vida, de forma que isso contribuísse para o seu crescimento espiritual, de forma que isso contribuísse para que esse seu escravo saísse daqui um incrédulo e voltasse agora então um convertido, um irmão em Cristo, né? Então Paulo mostra isso, como às vezes os sofrimentos da nossa vida, no nosso dia a dia, Deus usa essas coisas para o nosso bem. Naquele momento não parece bem, bom, né? Naquele momento que ele perdeu o escravo e ainda talvez tenha sido roubado, aparentemente naquele momento não foi nada legal, mas no futuro, logo depois, ele ficou sabendo quão bom foi, como foi bom, como foi proveitoso para ele esse mal, né? A Bíblia sempre destaca isso, né? Em Gênesis, nos últimos 5 capítulos de Gênesis, se não me engano, quando Moisés fala sobre a história de José, onde ele destaca exatamente isso, Deus os transformando o mal em bem, o fato de ele ter sido vendido como escravo, e depois Deus usando ele para proteger a própria família da promessa, né? Então Deus usando o mal em bem. Romanos 8, Paulo vai destacar isso também, falando que Deus age em todas as situações, cooperando elas todas juntas para o bem dos que amam a Deus, dos crentes, né? Mostrando como que Deus usa situações muitas vezes difíceis na sua vida para produzir crescimento espiritual e ganho para o reino. Continuando aí, fechando um pouco o parênteses, voltando para o texto, no versículo 16, ele fala, finalzinho do versículo 15, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Mais uma vez Paulo destaca aqui, ó, ele saiu daí um incrédulo, e está voltando para você agora um irmão amado. E não apenas, Paulo destaca aqui um irmão muito amado. Aqui talvez Paulo, pelo convívio com ele, ali nesse tempo que ele ficou em Roma, Paulo despertou um carinho maior pela pessoa de Onésimo, a ponto de poder então interceder por ele e ainda recomendá-lo fortemente à aceitação ali de Filemão, ao perdão de Filemão. Versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha que expressão de gratidão e de amor que Paulo fala aqui. Olha, eu sou apóstolo, mas eu quero que você receba Onésimo como a mim. E isso para mostrar, mais uma vez, para Filemão, talvez até para cuidar de Onésimo em relação a como que Filemão ia receber a visita do escravo fujão aí, talvez ladrão, né? Então ele fala, receba como a mim. Olha, Filemão, da mesma forma como você me recebe, eu sei que você é alguém cuidadoso e amoroso, eu quero dar dessa mesma forma, como quando ele chegar aí, que você me receba desse jeito também. Com o mesmo carinho que você me trata, eu quero que você o trate e o receba assim.
18, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Aqui Paulo falando, olha, talvez ele tenha roubado você para chegar até Roma, até aqui. Então, se ele fez isso, põe na minha conta que eu pago. E essas expressões aqui que Paulo usa, né, que é pôr na conta dele, né, se refere, ele faz a gente lembrar, e a mesma expressão que Paulo usa em Romanos, quando ele fala que Cristo assumiu a nossa dívida. Né? A dívida não era de Cristo. A dívida do pecado não é, a culpa não é de Cristo. A culpa era nossa. Mas Ele que assumiu essa dívida. Né? Então é um equivalente em termos de expressão aqui. Né? Da mesma forma, Paulo fala o seguinte: claro que não se referindo ao pecado, mas em relação ao resultado ali, em relação ao provável roubo, Paulo fala: se ele te roubou alguma coisa, põe na minha conta que eu te pago. Então ele não vai pagar, quem vai pagar sou eu. E aí Paulo faz uma ressalva: se ele o prejudicou, ou melhor, 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Aqui para enfatizar o aspecto da garantia, né? Paulo falando, eu realmente estou escrevendo aqui de próprio punho para ter essa certeza, essa garantia. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. E aqui Paulo faz Filemão lembrar, olha, eu estou disposto a te pagar sim. Mas eu quero lembrar também você que você, Filemão, como um crente, você também me deve a sua própria vida, porque fui eu que o conduzi à fé pela graça de Deus. Então, ele reforça esse aspecto também. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo Jesus. E aí Paulo evoca de novo aquela ideia. Você, Filemão, que é conhecido pelo ânimo que você dá para os irmãos, agora eu quero evocar para que você aplique esse ânimo a mim, me animando, perdoando a Onésimo pelo mal que ele te fez. 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Esse aspecto é interessante. Paulo fala, olha, conhecendo você, eu sei que você vai não apenas perdoar Filemão, ou melhor, Onésimo, você vai recebê-lo de volta, com carinho, com amor, como você é de fato. Pela graça de Deus você é assim, eu sei que você vai fazer assim. E aí alguns ainda comentam, e talvez Paulo estava se referindo a esse o fazer mais, talvez se refira ao próprio perdão, tirando ele de escravo e transformando no empregado normal, não mais como escravo. O que lhe traria um prejuízo financeiro, né? Porque provavelmente, Onésimo, quando se tornou escravo, tinha uma dívida, ou talvez era filho de escravos, e aí ele se tornou escravo ali, e aí ele teve que pagar por isso, e aí agora ele ia transformar um escravo em um empregado. E isso traria, de certa forma, algum custo para ele. E talvez alguns comentaristas dizem isso, que Paulo está falando o seguinte: eu sei que você, além de perdoá-lo, você ainda vai cancelar ali ele vai tirá-lo de como escravo e transformá-lo ali como um servo apenas, como um funcionário apenas. Interessante, irmãos. Aqui foi um estudo a gente leu quase o livro todo, né? Aí mais pausadamente. Mas eu queria destacar, de certa forma, esses pedidos aqui que Paulo faz, especialmente nos versículos 17 a 21, 17 a 20, onde ele fala, no versículo 17, o recebimento de Onésimo como Paulo, né, onde ele fala, olha, eu quero que você receba Onésimo como a mim, mesmo ele sendo escravo, né, do ponto de vista humano, vamos dizer assim, né, mesmo sendo escravo, eu quero que você o receba como a mim, o apóstolo que pela graça de Deus te conduziu à fé. Eu quero que você lance o lançamento da dívida de Onésimo na conta de Paulo. O pedido de Paulo incluía isso também. Essa dívida, se ele tem alguma dívida, joga na minha conta. 3. A garantia pessoal de Paulo quanto à quitação da dívida. Ele fala, Paulo estava ditando, normalmente era costume na época ditar as cartas, né? Aí quando chega nessa parte, Paulo fala, eu pagarei, eu escrevo de própria mão. Ele pegou a carta, talvez da mão de Timóteo ali, e ele mesmo escreveu, eu estou escrevendo. Para você ter essa garantia, essa certeza que eu vou pagar. E quarto item aí do pedido, reanimar o coração de Paulo, ação pela qual ele era conhecido. Considerando, Filemão, que você é alguém conhecido pelo ânimo que você dá aos irmãos, então aplique esse ânimo agora, perdoando Onésimo. Então esse era o arcabouço ali, o escopo do pedido que Paulo fez
a Filemon a respeito de Onésimo. De uma forma aí, sintática, pensei em colocarmos dessa forma: duas barreiras para a comunhão quebradas pelo amor. São uma forma de aplicação aí do que nós vimos também, né? Então o texto vai mostrar isso para nós. Duas barreiras com relação à comunhão no corpo de Cristo, que devem ser quebradas pelo crente por conta do seu amor a Deus. Nós vimos que o fato do amor de Cristo, o amor criado e promovido por Cristo, é que quebra essas barreiras. E no corpo de Cristo não deve haver barreira entre os irmãos, nada que impeça o relacionamento deles um com o outro, né? O crente deve avançar nesse sentido, né? Como é o ensino claro aí do texto. Duas barreiras que o texto destaca são essas aqui: as falhas pessoais e a desigualdade social. Existem outras? Existem. A Bíblia vai falar de várias outras barreiras, várias outras coisas que impedem a gente de ter uma comunhão com o nosso irmão, né? Agora, essas duas coisas são duas barreiras, dois obstáculos que às vezes podem prejudicar a comunhão e que não deve existir no nosso meio. E que, como crentes em Cristo, fiéis a Ele, deve ter uma vida que quebra esse tipo de coisa. E não use isso como forma de impedir o relacionamento e crescimento na vida com os irmãos. A primeira barreira, das falhas pessoais, nós vemos que o fato de Onésimo ter fugido trouxe prejuízo para Filemon. O fato de que ele perdeu um escravo, como a gente viu no versículo 15, e o provável roubo de Onésimo para ele que financiasse a fuga, já que Paulo fala que se ele te roubou alguma coisa, então põe na minha conta. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Então talvez aí Filemon teve um prejuízo financeiro aí, né? E muitas vezes no nosso relacionamento com o corpo de Cristo, às vezes você vai ter que lidar com questões que vai te prejudicar de alguma forma. E você vai ter que lidar com isso e perdoar essas falhas. Lembra que a consequência para o escravo que fugia era a morte. A punição romana instituída era a morte. Ah, você é escravo? Fugiu? Fugiu. Você vai morrer. Porque você fugiu. Trouxe prejuízo financeiro. E a outra barreira, a questão da desigualdade social, considerando que Onésimo era um escravo, né? Então, socialmente aí diferente, socialmente. E Paulo usa expressões para mostrar que essas coisas não deviam ser um obstáculo na vida dele, já que não deve ser na vida da igreja como um todo. Onde ele cita ali, quando ele fala no versículo 16, irmão amado, um irmão muito amado. Ah não, Paulo, mas ele é escravo, ele é a ralé da ralé, deixa lá. Não, meu irmão amado. Ou seja, o fato dele ser um escravo não faz com que ele tenha menos valor no corpo de Cristo. O valor dele é igual, independente da função, independente de ser escravo, independente de se ele é patrão. É interessante, irmãos, que dizem alguns historiadores que no primeiro século, diante desse contexto da escravidão, no primeiro século, como era normal, como disse para os irmãos, mais ou menos 1/4 da população romana era escrava. Há quem diga que aos finais de semana, ou quando a igreja se reunia de uma forma geral, ou melhor, durante a semana, existia o patrão e o escravo, irmãos em Cristo ali, trabalhando. Chegava no final de semana, o escravo era o pastor da igreja, e o senhor, o patrão, era o membro, né? Então você vê que no corpo de Cristo não existe esse tipo de coisa, né? Independente do status social que ele tenha, ele é irmão em Cristo, e isso, ponto. Ele é irmão em Cristo, ponto. Isso é o que denota o valor dele ali, o fato de ele ser criado por Deus e crente e irmão em Cristo. Paulo também enfatiza outra expressão no versículo 16: ele é um irmão nosso, tanto na carne, é um irmão valoroso, tanto na carne quanto no Senhor, se referindo ao aspecto dos dois lados, né? Tanto como homem, na carne, também como o Senhor, como crente em Cristo. Talvez se referindo ao serviço que talvez Onésimo estava fazendo para Paulo lá, ajudando Paulo enquanto ele estava preso em Roma. E o versículo 17, como já dissemos, né? Paulo fala, receba-o como a mim. Ele fala, mesmo ele sendo escravo, né? Do ponto de vista humano, vamos dizer assim, receba como a mim, receba como alguém que
você pensa, como que você receberia o apóstolo? É desse jeito? Então é desse jeito que você vai receber esse seu escravo, fujão e ladrão. Desse jeito que você vai receber. Isso mostra para nós então que Paulo queria que Filemão ultrapassasse essas barreiras, essas falhas pessoais, no caso, desse perdão pelo que ele fez, e também a questão da desigualdade social, mesmo ele sendo um escravo. De uma forma geral, irmãos, só reforçando, a mensagem principal do livro é essa: o amor cristão quebra as barreiras para a comunhão. E o amor criado por Cristo é um motivo para dar perdão por irmão. De certa forma é a mesma coisa, como eu já disse, né? Só mostrando que no corpo de Cristo, a gente não deve alimentar nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de obstáculo para ter essa comunhão, né? Considerando que todos os crentes, individualmente e coletivamente, devem buscar viver uma vida para a glória de Deus, o que envolve uma vida de comunhão com Ele, no aspecto vertical, bem como no aspecto horizontal, no trato uns com os outros. Uma coisa está relacionada à outra, como João ensina ali na sua primeira carta, primeira de João. Gostaria de enfatizar para os irmãos aqui, sugerir algumas aplicações com relação ao que nós vimos, aplicações mais gerais. A Igreja de Cristo é composta por todo tipo de gente, considerando aí a sua classe social, a sua escolaridade, a sua nacionalidade, a sua idade, e aí você coloca aí o que você quiser aí, né, etc. E eu trato tais irmãos com diferença. Aí uma pergunta particular, você perguntando para si mesmo, né? Não lembrando, porque o irmão tal, assim, não. Você agora, individualmente aí, né? Você trata algum irmão com diferença, seja por que for, questão social, idade, qualquer outra coisa que você quiser colocar aí. Você trata desse jeito? Segunda aplicação, eu coloco barreiras para não desenvolver uma boa comunhão com os meus irmãos. Aquele irmão ali não me deu bom dia hoje, eu não vou falar com ele não. Quando me der bom dia, eu falo com ele. Aquele outro ali, outro dia, ele me ultrapassou no trânsito, eu não gostei, então esse aí eu não falo mais com ele também, né? E fazendo aquela listinha de mágoas, né? Em vez de seguir a ordem que nós vamos ver daqui a pouquinho de perdoar, não. Eu fico fazendo uma listinha e fico lá guardando a listinha. O irmão tal fez isso. Outro irmão, o irmão tal agora fez isso também. Vou listando lá. Esse irmão aqui, ele tinha um status comigo nível 10. Agora ele está no nível 5 porque ele já não me deu bom dia, me ultrapassou no trânsito. E você vai montando ali uma listinha e isso vai prejudicando ali o seu relacionamento no convívio na igreja. O irmão tal vai sair. Eu não vou. Por quê? Porque o outro vai sair com você e esse eu não falo mais com ele. Esse tipo de coisa não deve haver, não deve existir no corpo de Cristo, considerando que é o Senhor que nos uniu, o Senhor que nos salvou. Terceiro item: reconheço que aquele que Deus perdoou e tem perdoado, quem é esse? Aquele que Deus perdoou e tem perdoado. Quem é? Eu. Você mesmo. Você reconhece que você mesmo, pelo fato de você ter sido perdoado por Deus continuamente, você tem o dever de perdoar? Você reconhece isso? Vamos abrir rapidamente, irmãos. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Quem quiser pode ler. Interessante que Paulo fala aqui. Ele tá em toda essa parte de Efésios 3, do capítulo 3 para frente, ele vai se referir à prática do crente. Ou seja, uma vez que ele foi salvo pela graça, agora como vai ser o viver dele, baseado uma vez que ele foi salvo pela graça. E aí Paulo vai falar o seguinte aqui, considerando
que vocês foram perdoados por Deus, então vocês devem ter o hábito de perdoar-se mutuamente. E é interessante esse aspecto, né? Porque ele mostra, ó, vocês foram perdoados por Deus quando? Quando vocês foram salvos. Efésios 2 ele vai dizer isso. Vocês foram perdoados por Deus quando vocês foram salvos. E depois Paulo vai falar o seguinte, que você deve viver uma vida constantemente em santidade. Onde, quando você errar, você vai pedir perdão para Deus e Deus vai te perdoar. Então, diariamente, essa é a nossa realidade, né? A gente pede perdão para Deus, comete alguma coisa errada, pede perdão, Deus perdoa. Aí Paulo fala aqui, essa experiência não é real na sua vida de você perdoar? É. Então, por que não perdoar o seu irmão? Da mesma forma como você erra, os outros também não podem errar. Então, exerça esse mesmo amor com que Deus trata você, trate o outro também. Depois ele vai falar no versículo de baixo, sejam os imitadores de Deus, né? Deus não te perdoa? Então perdoe você também. E outra passagem extremamente interessante sobre perdão, Mateus 18. Eu citei no início do estudo, Mateus 18, 23. Nós lemos do 23 ao 35, é um texto mais longo. Quem poderia ler para nós? Mateus 18, 23. Sim, obrigado. Esse texto, essa parábola do servo impiedoso é interessante porque basicamente o texto é assim, como os irmãos viram aí. O rei tinha uma dívida com o seu servo. Ele fala que essa dívida aqui era de 10 mil talentos, em algumas versões ele fala 10 mil talentos. Se você ouve e fala assim, 10 mil talentos, sei lá, quanto que é 10 mil talentos, né? Na verdade, quem ouviu essa parábola dita por Jesus lá no primeiro século, logo no início, quando o Senhor Jesus falou 10 mil talentos, a pessoa ficou pensando, porque imagina, a quantidade de 10 mil talentos era alguma coisa em torno de 1 zilhão de reais. Alguma coisa assim impagável. É uma dívida que ninguém tem. Se você trabalha a sua vida inteira e você não gastasse nada, você não ia conseguir pagar. Jesus, ele exagerou aqui mesmo. Exatamente para dizer isso, porque essa parábola é uma resposta que fizeram a Jesus sobre o dever de perdoar. Onde a pessoa fala o seguinte, eu devo perdoar quantas vezes meu irmão? 7 vezes? O marco lá 7 vezes, 7 vezes é o limite. Passou de 7, passou, acabou o crediário, está cancelado do meu relacionamento. Não, e Jesus fala, não. Esse rei tinha uma dívida, o servo devia para esse rei 10 mil talentos, impagável. E chamou lá para acertar a conta, ele falou, não tenho condições. Tem paciência comigo e tudo pagarei. Mentira, ele não vai pagar, não vai conseguir pagar. Ele pode diminuir um pouquinho ali, mas não vai conseguir pagar. Aí o que esse rei faz? Aqui, né, esse rei é uma alusão ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus. O que esse rei faz? Perdoa a dívida, cancela.
Só isso já devia ser suficiente para essa pessoa dar pulos de alegria, nossa, ficar extremamente feliz. Mas o que ele faz? Ele sai. Ele encontra no meio do caminho outros servos. E um deles estava devendo a ele 100 denários. O que é 100 denários? Ou 100 dinheiros, né? Algumas versões colocam 100 denários. Um denário era o valor pago por um dia de trabalho. Então, 100 denários, 100 dias de trabalho. 3 meses e meio aí de trabalho. Né? Vamos pensar assim, mais ou menos. Então, 100 denários. Uma merreca perto dos 10 mil talentos. Né? Ou seja, se o outro, uma vida inteira de trabalho não seria suficiente para pagar, 100 dias de trabalho é uma merreca. Mas o que ele faz? Ele não está nem aí. Ah, não vai pagar? Então vai preso. Vai preso, vai ficar lá. O rei, sabendo disso, o rei ficou sabendo, chamou ele, vem aqui. Eu não te perdoei 10 mil talentos. Você não foi capaz de perdoar 100 denários, então vai ficar aqui. Você vai porque a situação é complicada. Né? Então essa é a lição da parábola. O rei é Deus. Deus perdoa a nossa dívida impagável. Qual é a nossa dívida impagável? A nossa culpa, que nos conduz à condenação eterna, que nos conduziria à condenação se o Senhor nos tivesse um salvo. Né? E Deus perdoa essa dívida. Então ele fala, como que você não pode perdoar? Se eu te perdoei tudo isso, por que você não pode perdoar uma merreca de uma ofensa? A ausência de um bom dia, uma ausência de um pisão no pé, ou uma palavra, uma brincadeira que você não gostou. O que é isso? Baseado em tudo isso. Essa é a grande lição da parábola. Se o rei perdoa uma dívida imperdoável, e eu creio que é a experiência de cada um aqui, né? O que é então uma ofensa simples? Ou por mais drástica, mais forte que seja, o que é isso? Não tem como comparar. Né? Então por isso que a lição é: perdoe seu irmão, da mesma forma como Deus lhe perdoou. Aí nesse caso, irmãos, é a terceira aplicação. E vamos para a última aplicação aí, a letra D. Reconheço que o Senhor usa os problemas da vida para o bem. Tudo está dentro do seu plano soberano. Eu reconheço isso. Eu reconheço que muitas vezes Deus usa o mal para o nosso bem, como Paulo cita aqui em Filemão. Talvez, Filemão, Onésimo roubou você, fugiu, me encontrou, e Deus, administrando tudo isso, conduziu à fé. E agora ele saiu da tua casa, um incrédulo escravo ladrão, e voltou para sua casa um irmão amoroso, um querido irmão, a quem agora você deve exercer o seu amor e perdoá-lo. Então, a Bíblia é cheia de mostrar isso, como Deus usa muitas vezes as situações difíceis para o bem. Né? Às vezes a gente passa por uma situação difícil, a gente não entende porquê, não dá para entender muitas vezes, e ao mesmo tempo a gente pode recorrer ao Senhor, que administra a história e conhece ela do começo ao fim, para nos consolar e nos ajudar a passar por isso. Como Paulo mesmo lá fala em Filipenses 4, né? Quando ele fala que ele podia passar por todas as coisas naquele que o fortalecia. Ali ele está se referindo principalmente a questões de dificuldades financeiras. Ele podia passar por todas as situações difíceis, porque Deus é que o mantia. E ele não sabia o porquê muitas vezes, mas ele fala para que nós direcionarmos a nossa oração a Deus, acalmarmos nosso coração, nos livrar da ansiedade e ter ali uma vida então de esperança no Senhor, sabendo que Ele vai nos consolar e dar paz além do entendimento muitas vezes. A gente não sabe porquê, mas tem experimentado ali a paz no meio da dificuldade. Então, irmãos, esse é tudo que eu tinha planejado trazer para os irmãos. Espero que tenha trazido ali alguns esclarecimentos, tenha edificado ali a vida dos irmãos. Eu não sei se eu gostaria de abrir para algumas perguntas, talvez. Teria algum tempo, Charles, para isso? Algum irmão queira fazer alguma pergunta? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar depois, primeiro para depois responder para os irmãos, em referente ao texto. Porque muitas vezes a gente estuda um texto, o texto é sobre uma situação específica, né? Às vezes ela não é tão abrangente. E às vezes quando a gente pega uma situação abrangente, às vezes traz alguma dificuldade no entendimento dele. Alguém gostaria de trazer alguma questão, alguma coisa? Sim? O texto não dá detalhes por quê. Talvez para ficar o mais longe possível para não ser pego, talvez. A gente não sabe dizer por quê. Embora Roma era a sede do império, se houvesse algum problema, talvez a chance maior dele ser pego era lá, né? Mas o texto não diz o porquê.
Simplesmente, provavelmente ele roubou ali para bancar a viagem dele para Roma. Provavelmente foi isso. Sim? Parece que Paulo ele não sabia dizer com certeza se ele tinha roubado ou não. Eu não sei o que levou ele a fazer isso, né? Ele imaginou, talvez, pelo fato de que a viagem de Colossos para Roma era uma viagem, teria que fazer por navio, e não era uma coisa simples, assim, barata de se fazer, né? Então, a forma como ele ia fazer isso, talvez, considerando que ele era escravo, talvez não tinha muitos recursos, ele tinha que ter feito, talvez, pego dele, né? Ah, sim, sim. A irmã perguntou se o fato de Paulo ter dito, ter considerado que a dívida que Onésimo tinha para Filemão, se ele tivesse essa dívida realmente, tivesse roubado alguma coisa, para que colocasse na conta dele, né? Então a gente não sabe dizer exatamente se Paulo tinha essa certeza, porque ele deixa ali uma possibilidade. Deixa uma possibilidade, não dá certeza, mas provavelmente tudo indica que sim, né? Talvez Onésimo não tivesse contado, mas Paulo pensando, poxa, um escravo saindo de Colossos para Roma, teria que bancar de algum jeito. Talvez a forma como ele fez isso foi roubando. Talvez a forma foi assim. Obrigado, irmão. Graças a Deus que Deus capacita a gente e Deus sabe a necessidade da igreja, né? É interessante, lá na igreja a gente tem estudado então, o Novo Testamento, estamos acho que no 12º, 13º estudo. E é interessante notar como a frequência com que Paulo, muitas vezes nas suas cartas, ele volta ao assunto da comunhão. Vira e mexe ele toca na comunhão, né? Perdão envolve a comunhão. E por quê? Que provavelmente certamente é uma necessidade constante da igreja, né? Nós, por conta da nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência é ser egoísta. Falou meio torto, não gostei, não falo mais. É responder de uma forma... A pessoa deu ali me ofendeu nível 2, eu vou dar uma ofensa nível 4 já, né? Para chutar por cima, né? Tal. Então, a nossa tendência humana, infelizmente, é essa. Então, enquanto estivermos aqui, a gente vai lidar com isso, né? E Deus, sabendo disso, preparou e levou ali os apóstolos, especialmente Paulo, a tratar desses assuntos. Mas é incrível, irmãos, como Paulo vira e mexe, toca no assunto da comunhão. Como é constante isso. Sim, irmão. É interessante porque o irmão enfatizou o aspecto de que muitas vezes a pessoa perdoa, mas guarda ressentimento, né? Na Bíblia, perdão é sinônimo de cancelamento. Perdão é cancelamento. É claro, não significa que eu nunca mais vou lembrar do fato, porque perdoar não é esquecer. Aquela história aqui, perdoar, esqueceu, você lembrou, então não perdoa. Não é isso, né? Perdoar é uma decisão
de não ficar levantando aquele assunto, trazendo à baila o assunto novamente sempre. Encontrei com o irmão, mas poxa, irmão, aquele dia o irmão pisou na bola, mas eu perdoei o irmão. Perdoei o irmão, mas o meu irmão pisou na bola. Não, você não vai ficar levantando isso. Cancelou, acabou. Né? Lembrou do episódio triste? Lembra também do episódio feliz do perdão. Né? Lembra do um, lembra do outro. Né? Até porque é interessante que alguns ainda falam, mas eu vou perdoar o irmão e não vou falar nada não, deixa assim mesmo, né? Então, não, a Bíblia incentiva, Mateus 18, né? Incentiva o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vai até ele e fala. Por quê? E se é um pecado realmente, o irmão precisa também ser tratado. E esse é o papel no corpo de Cristo. Cada um edificando, consolando, encorajando, exortando um ao outro. Não porque é melhor, como nós vimos aqui. Não porque é melhor que o outro. Mas simplesmente porque todos juntos estamos no mesmo trabalho, unidos ali, no firme propósito de viver para o Senhor. E se o irmão tem alguma dificuldade em alguma área, é um papel como membro ajudá-lo nisso. Né? Mateus 18 vai dizer muito sobre isso. Né? O irmão pecou, eu vou lá e falo. E ele vai falar, e se o irmão não me perdoar? Ou se o irmão não corrigir o erro, como que eu devo fazer? Lá também vai dizer sobre isso. Né? Lá já dá bem uns passos. Ok, irmãos? Vamos finalizar aqui então. Gostaria de terminar com uma palavra de oração. Pedir ao meu irmão Gerson vir à frente. Uma palavra de oração sobre estudo. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos nos reunir e te cultuar. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, que é rica para a gente, Senhor. Nos ajude a cada dia a sermos mais parecidos com Ti. Que possamos sempre estar dispostos a perdoar, Senhor, e que possamos também estar dispostos a receber exortações e trabalhar para que possamos ser mais parecidos com Ti, ó Pai. Quebranta os nossos corações, esteja a cada dia nos moldando conforme o Teu querer, a Tua vontade, ó Pai. Te agradecemos pela vida do Wellington que esteve aqui. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a derramar sobre a vida dele e de sua família as mais ricas e preciosas bênçãos. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai. Em nome de Cristo. Amém.